Eu vim para esse vídeo aqui para te contar um segredo. E eu quero que você preste muita atenção. Porque se você viver o que eu vou falar aqui, você vai viver de forma plena e realizada. Ainda que você passe por lutas na sua vida, mas você vai aprender a viver de forma plena e realizada. Mas qual é esse segredo, Vitório? Como assim segredo? As pessoas falam segredo, segredo, e na verdade não é segredo. Eu andei buscando muito isso na minha vida. E andei me perguntando, porque eu estudei muitas pessoas, eu já li muitos livros, e eu ficava me perguntando, caraca, como é que essa pessoa conseguiu alcançar isso? Será que ela está vivendo de forma plena e realizada? Será que essa pessoa se sente de forma plena e realizada? E eu falo de pessoas influentes que têm muito, muito dinheiro. E falo de pessoas também que não têm influência nenhuma, mas que vive na simplicidade da vida e mesmo assim vive de forma plena e realizada. Então, qual é esse segredo, Vitória? Qual é esse segredo? Se você aprender a colocar isso em prática na sua vida, você vai ser uma dessas pessoas que vive de forma plena e realizada. Mas antes eu quero te falar que somente 2% da população mundial consegue viver de forma plena e realizada. 2%, isso significa entre 8 bilhões e meio ou 9 bilhões de pessoas, somente cerca de 180 mil pessoas conseguem viver de forma plena e realizada? Exatamente. E essas pessoas não são exatamente as pessoas que têm muito dinheiro, tá? Mas aquilo que eu já te dei como exemplo aqui anteriormente. São pessoas muito simples e que também não são pessoas muito simples no geral, tá? Mas tem pessoas muito simples que vivem de forma plena e realizada. Assim como tem pessoas que têm muito, muito dinheiro e também vivem de forma plena e realizada. Mas não é por causa do dinheiro. Então eu vou contar o segredo para você. Mas antes, eu quero te pedir para que você compartilhe isso com as pessoas que você ama. Por quê? Porque as pessoas que você ama também precisam saber disso, precisam tomar esse conhecimento. E a partir deste momento que a pessoa tomar esse conhecimento, ela vai buscar viver de forma plena e realizada. Então, sem mais delongas, existem duas formas de você viver de forma plena e realizada, só duas. Mas como assim, Vitória? Duas formas, somente duas formas em todo mundo, em todo jeito? Sim, eu falo duas porque eu só consegui enxergar essas duas formas. E pesquisando essas pessoas, eu não consegui ver outras formas de você viver de forma plena e realizada. Não é só viver, é você sentir, tá? É você sentir que você vive de forma plena e realizada. E aí eu vou contar esse segredo agora. Como que você pode viver de forma plena e realizada? A primeira forma é você vivendo exclusivamente, preste atenção no que eu vou te dizer, é você vivendo exclusivamente para agradar a Deus. Mas como assim, vivendo exclusivamente para agradar a Deus? Para agradar a Cristo. É muito simples. Se você vive para agradar qualquer pessoa, qualquer ser humano, homens ou mulheres, seja da sua família, da sua casa, seu cônjuge, seja sua mãe, seu pai, seja uma pessoa que está do seu lado, seu vizinho, se você vive para agradar essa pessoa, você nunca vai viver de forma plena e realizada. Sabe por quê? Porque essa pessoa que você vive para agradar, ou essas pessoas, elas nunca vão estar satisfeitas. E ainda que elas estejam satisfeitas, um erro que você cometer, somente um erro, você pode acertar para sua vida toda acertando. Mas se você cometer apenas um erro na sua vida, você vai ser martirizado ou vai ser martirizada. Ou seja, essa pessoa você vai acabar desagradando ela. E também você não pode viver para agradar só a você. Porque se você viver para agradar somente a você, você vai desagradar muita gente, principalmente pessoas que você ama e principalmente a Deus. Se você é uma pessoa religiosa, você já não está agradando a Deus. Se você é uma pessoa que só se importa com você, é ateu, ateia, não acredita em Deus, e você tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, você também não vive de forma plena e realizada. Sabe por quê? Porque existe um espaço aqui dentro de nós, que é preenchido somente por Deus, somente pelo Pai. Acredite nisso ou não. Ah, mas eu sou ateu e eu tenho contradições. É mentira. É mentira. Você está mentindo para si mesmo, porque não tem como preencher esse espaço, porque esse espaço foi criado por Deus para ele.
Acredite ou não, tem um momento que por mais dinheiro que você tenha, por mais bens, por mais posse, e até pessoas que você pensa que te ama, que está perto de você, amigos que só estão perto de você porque você tem posses, você vai se sentir só. Você não vai se sentir pleno ou plena e realizada. Você não vai se sentir uma pessoa plena e realizada. Então, por mais que você tenha tudo isso e te falte esse espaço em Deus, você não vai ser uma pessoa plena e realizada. Acredite ou não. Se você quiser ficar com o seu modo de pensar, o seu ponto de vista, pode ficar. Eu não sou contra ponto de vista e nem digo que eu estou certo ou estou errado. Eu estou dizendo uma percepção que eu tive estudando milhares de pessoas. Pessoas muito influentes, extremamente ricas, a pessoas extremamente pobres. E tem pessoas que não são extremamente pobres, mas vivem numa simplicidade de vida que vive de forma plena e realizada, sem ter tanto dinheiro. Mas por quê? Aí vem a segunda parte. Então a primeira parte, a primeira forma é você vivendo exclusivamente para agradar a Deus. E por que você vivendo exclusivamente para agradar a Deus, você vai viver de forma plena e realizada? Porque você vai estar no centro da vontade dele, pelo qual você foi criado, você foi criada. Então você vai estar no centro da vontade. Uma vez que você está no centro da vontade, mesmo você vivendo com lutas, tá? Passando pelo processo, que é o que eu já vou explicar. Então, mesmo sem você ter alcançado os seus objetivos, o seu propósito, ou o propósito pelo qual o Pai, Deus, o Criador, ou seja lá quem você queira chamar, te fez, te criou, se você está no processo, vivendo o processo, você vai estar vivendo de forma plena e realizada. Você vai se sentir dessa forma. E mesmo que você morra, você vai morrer feliz, porque você vai morrer no processo do seu propósito, vivendo o seu chamado. Então, o segundo é você. Primeiro, o seu corpo. O seu corpo, se você tiver uma saúde plena no seu corpo, você vai se sentir bem. Beleza? Se você tiver uma saúde financeira plena, e a saúde financeira plena, eu não falo ser bilionária. Eu falo sem necessidade, ausência de necessidade, que é o que a gente chama de prosperidade. A ausência de necessidade é você vivendo de forma plena financeiramente. Plena financeiramente é como? Se você se preocupar com contas para pagar. Tá? Se você se preocupar quando você for para um restaurante, passear com seu esposo, com sua esposa, com seu cônjuge, com seu companheiro, seja lá quem for, eu não estou dando abertura aqui para discriminação, tá? Discriminação, eu não sou homofóbico, então eu já vou te explicando logo seu companheiro, sua companheira, tá bom? Então se você vai para um restaurante, seja ele muito caro ou não, mas você não se preocupa com a conta, com o preço daquilo que você vai adquirir, vai comer, isso significa que você está vivendo de forma plena, mais plena no financeiro. E aí na sua saúde, se você tem uma saúde abundante, se você faz atividade física, você se alimenta bem é se alimentar com coisas saudáveis. Quais são as coisas saudáveis? Coisas que vêm da terra, tá? As coisas que vêm da terra são as coisas mais saudáveis que você vai encontrar no mundo. Fora isso, tem muita coisa industrializada que não vai fazer bem ao seu corpo, mas se você vive de forma plena no corpo também, você olha no espelho, sabe? Que você vai, por exemplo, hoje, por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque hoje eu estava na academia, e aí eu me vi lá no passado, como eu era no passado. E aí quando eu fui me olhar no espelho, só com roupa íntima, e isso aqui eu não estou erotizando, tá? Pra você não confundir. Quando eu fui me olhar no espelho só com roupa íntima, eu olhei pro meu corpo e falei, caramba, meu corpo está bem. Eu estou com uma saúde plena. A minha saúde é plena. Por quê? Porque eu não fico doente, graças a Deus. Eu me alimento bem. Eu estou com o corpo do jeito que eu queria, né? Um corpo magro. Magro não, corpo esbelto. Eu malho todos os dias. Eu faço atividade física, eu corro. Antigamente eu não conseguia correr, então eu vivo de forma plena no meu corpo. E o financeiro na minha vida, ele está se desenvolvendo cada vez mais. E eu posso dizer para você, Vitória, você está vivendo de forma plena? Eu não posso dizer para você que eu estou vivendo de forma plena e nem posso dizer para você que eu não estou vivendo, porque o processo também te faz viver de forma plena. Uma vez que você está no processo, mas você está no caminho do seu propósito, você está vivendo de forma plena. E aí que vem a segunda possibilidade de você viver de forma plena. Você não precisa ter a saúde abundante, você não precisa ter
o financeiro perfeito, você não precisa estar em um relacionamento com o seu cônjuge perfeito, o seu casamento, ou seja, as áreas da sua vida, não é a sua vida financeira, não é a sua vida conjugal, não é a sua vida de saúde, não, você não tem várias vidas, você só tem uma vida, mas você tem áreas da sua vida. Quando você vive essas áreas da sua vida de forma plena e você está no centro da vontade de Deus, você está em comunhão com Deus e você está vivendo no propósito pelo qual Deus te chamou, mesmo que você esteja no meio do caminho, no processo, vivendo o processo, você vai estar vivendo de forma plena, mesmo sem que você tenha muito dinheiro. Então, por isso que você não precisa ter muito dinheiro, ser bilionário, trilionário. É claro que quanto mais dinheiro você tiver, mais potencializar aquilo que você faz, você vai poder fazer. E o dinheiro, ele é para isso. Ele serve para potencializar aquilo que você já é. Então, quando você vive de forma plena, você vive no centro da vontade de Deus. Você vive para agradar a Deus e não somente a homens, e não somente a você. Você vai viver de forma plena, mesmo se você estiver no processo. E se o seu processo for difícil, como foi o de José, se o seu processo for difícil, como foi o de Jó, mesmo vivendo de forma plena, ele passou por provação. Aquilo foi para que ele subisse de nível. A provação de Jó, ela veio para que Jó fosse sendo considerado por Deus, não somente um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas que passou pelo processo e saiu vitorioso e saiu melhor do que ele estava antes. Então, assim, se você não conhece a história de Jó, eu aconselho você conhecer e perguntar, caramba, por que Deus permitiu que fizesse aquilo com Jó, mesmo sendo um homem íntegro e reto, mesmo andando nos caminhos dele, mesmo tendo comunhão com Deus, mesmo vivendo de forma plena e realizada, Deus permitiu. Mas tem propósito nisso. Então, eu aconselho que você vá conhecer a história de Jó, conheça a história de José também. José, que foi para o Egito, não é José do Egito, porque ele não era do Egito, ele foi para o Egito. Então, conheça a história, essas histórias que vai te fazer viver de forma plena e realizada. Então, esse é a segunda forma de você viver de forma plena e realizada. É estar no processo, é estar vivendo o seu chamado, o seu propósito. Você já descobriu qual foi o motivo pelo qual você veio a esse mundo? Você já descobriu o seu chamado? Se você não descobriu o seu chamado, eu vou dizer para você que você ainda não está vivendo de forma plena e realizada, mesmo se você for um bilionário ou uma bilionária. Então, busque viver o seu chamado, mas não busque agradar as pessoas, busque agradar a Deus. Se você viver de forma plena e realizada, buscando agradar somente a Deus, você vai ver que isso é o que vai te fazer sentir dessa forma, tá? Não só porque as pessoas vão falar, mas é você que vai se sentir vivendo de forma plena e realizada. Se você buscar somente a Deus. E eu vou te dizer uma coisa, se você buscar agradar somente a Deus, pode ter certeza na sua vida que as outras coisas serão acrescentadas e você vai conseguir viver de forma plena e realizada, tá bom? Então, vivendo agradando somente a Deus. Segundo, é vivendo de forma plena na saúde, no corpo, relacionamento com pessoas e vivendo o seu propósito, mesmo que você esteja no caminho, no processo. O processo pode ser árduo, mas por que 2% da população, vou finalizar agora, por que somente 2% da população consegue viver de forma plena e realizada? Porque as 98% das pessoas, mesmo que elas estejam perto ou no caminho, elas não suportam o processo. Então, a maioria das pessoas não suporta o processo. Se você não suporta o processo, você não vai conseguir viver de forma plena e realizada. Deus tocou no meu coração para passar isso para você e eu precisei passar isso para você, para que você possa compartilhar isso com as pessoas que você ama. Compartilhe e busque em Deus qual o seu chamado, viver o seu chamado, o seu propósito. E você vai ver que, independentemente de você ter bilhões ou ter algum dinheiro na sua conta, você vai conseguir viver de forma plena e realizada. E aí você vai ver, você vai sentir como é viver dessa forma, tá bom? Então, tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, um ano abençoado e compartilhe isso com a pessoa que você ama, com a pessoa que você quer bem, para que ela também possa tomar esse conhecimento e saber desse segredo, tá bom? Até logo, que Deus te abençoe.